Olá para você que acompanha as redes sociais do Instituto Global. Estamos de volta com Casos e Case. Hoje o Pablo Feitosa me abandonou, mas estamos aqui representando a causa, levando até você histórias e investimentos de empresas que fazem a diferença quando o assunto é ESG, ambiental, social e governança. E hoje nós temos mais uma empresa que é um enorme exemplo disso, de que quando se investe, o retorno vem, a transformação social, a transformação econômica, ela acontece de maneira muito significativa. Nós estamos aqui recebendo a Silvia Nascimento, ela é presidente da Aço Verde Brasil. Ela vai conversar um pouco com a gente nessa edição, falar um pouco da empresa que, olha, adiantando para vocês, a Aço Verde é uma siderúrgica que tem a menor emissão de CO2 por tonelada de aço produzida no mundo. É uma empresa muito nova, mas que já nasce com um comprometimento muito diferenciado. Silvia, seja muito bem-vinda ao nosso Casos e Case. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui hoje, tendo a oportunidade de falar da Aço Verde do Brasil, que, como você colocou, é uma siderúrgica jovem Uhum, que nasceu há menos de 10 anos. Nós estamos localizados no sul do Maranhão, mas que nasceu fazendo história. uhum, Nós temos hoje produção de aço longo com a menor emissão de CO2 por tonelada de aço produzido. Isso é fruto da rota da produção de aço sem a utilização de combustível fóssil. Isso significa dizer que a gente produz aço utilizando o oxigênio, a biomassa e os gases gerados no processo. A AVB, próprio nome Aço Verde do Brasil, nasceu verde, toda a tecnologia, todo o projeto, todos os equipamentos foram construídos para no momento D0, no primeiro dia de operação, a gente já começasse com um aço ambientalmente correto. Esse é um enorme desafio, né, que, recentemente alguns projetos semelhantes começaram a acontecer nos Estados Unidos e por lá a indústria olhou e falou: "Será que isso é possível?", né, e o resultado de vocês aqui, desde a concepção, mostra que não só é possível, como já é tangível, né, pelo resultado de vocês nos últimos anos também, né? Sim, a AVB é uma empresa que se provou ambientalmente correta e lucrativa. Nós temos as melhores margens EBITDA do setor brasileiro, eh, os nossos custos são extremamente competitivos e a nossa matriz é toda baseada em matérias-primas renováveis. Uhum, Nos Estados Unidos, bom, o aço ele pode ser produzido de diversas maneiras e ele é muito produzido de acordo com o país e com a realidade de cada região. uhum, Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a grande parte do aço americano é produzido através da rota elétrica, que é através da utilização de sucata. uhum, É um país, rico, onde a geração de sucata é forte, aonde a rota natural, com a abundância de energia elétrica que eles têm e com um volume grande de sucata, é a rota elétrica. Países, por exemplo, como a China e a Europa, trabalham muito com o coque, que é o carvão mineral. uhum. Eles não têm acesso a carvão vegetal de reflorestamento em função de temperatura, de falta de área, de geografia. Então, eles produzem o aço, na sua grande maioria, através da rota do carvão mineral. No caso do Brasil, é um bem Brasil, ele é um pouquinho de cada coisa. No Brasil, a gente tem a produção através da rota elétrica, da sucata. Não é um país que tem grande geração de sucata, não é um país rico, onde você tem, né, renovação de frota com frequência, as pessoas têm uma cultura de geração de sucata menor. Temos a produção do aço também através do coque. As grandes usinas, normalmente de planos, trabalham através do coque mineral, né, do carvão mineral, e temos também uma parte importante dessa produção de aço vinda através da produção do aço com o carvão vegetal, com o carvão de reflorestamento. Essa rota é, sem dúvida nenhuma, a rota mais limpa, a que te vai gerar a menor emissão de CO2 por tonelada de aço produzida, mas é uma rota que não se encaixa em todos os lugares, em função de clima, de disponibilidade de terra, então da geografia do país. No caso da Aço Verde do Brasil, ela é possível não só porque nós estamos localizados numa região onde existe
no seu entorno uma disponibilidade de maciço florestal significativa para te viabilizar essa produção do aço com o carvão vegetal, Uhum. mas também porque nós temos, a matriz no Brasil, por exemplo, de hidrelétrica, né, a gente tem a disponibilidade de energia, em abundância de hidrelétrica, que o excedente que a gente precisa de energia elétrica que a gente não produz internamente, a gente hoje produz 30% da energia própria, com termoelétricas movidas a gás de alto forno, o restante a gente compra de hidrelétrica. Isso nos permite produzir o aço sem a utilização de combustível fóssil. Então, a AVB é a siderurgia verde, que deu certo, mas que também leva como vantagem a localização. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, um dos países que está melhor posicionado para enfrentar aí essa transição energética e para produzir um aço que tenha menor pegada de CO2 por tonelada produzida. Eu até entendo essa questão da, da geografia, né, das oportunidades da localização, mas quando a gente vê, por exemplo, a AVB, tem também um pouco de propósito, porque às vezes você tem a geografia, mas você meio que descamba para facilidade, né? E vocês nasceram com um propósito muito claro, apesar também de se beneficiarem, obviamente, da localização. E não é fácil, né? Manter esse propósito, seguir esse propósito, né? A gente sabe que são caminhos mais complexos, mas ainda assim os resultados aparecem, né? Os resultados aparecem e a gente acredita que seguir um propósito, seguir uma rota, requer sim muito trabalho, muita disciplina, mas ela te ajuda muito também a não desviar da sua rota. Você ter muito claro qual é o seu caminho, te mostra, te ensina a focar no que é importante para você. No caso nosso do Maranhão, junto com o I, né, a gente esquece que a palavra ESG ela é Uhum. tripla. Sim. Nós estamos falando de meio ambiente, de social e de governança. No caso do Maranhão, por exemplo, você tem abundância de matéria-prima. Mas quando nós começamos esse projeto em 2008, a gente mapeou que teríamos um déficit, uma dificuldade da parte do S, de pessoas, do social, porque é uma região onde não existia nem a cultura da siderurgia e nem é um estado que tem acesso à qualidade de vida, à educação de qualidade. Então, toda a nossa equipe, que hoje no Maranhão nós temos mais de 3.000 funcionários, em torno de 1.800 funcionários na usina e 1.600 funcionários no campo, todos esses funcionários tiveram que ser treinados. Então, junto com a construção da usina, junto com os equipamentos, com a terraplanagem, com as obras, começou também um treinamento de pessoas para que, quando a gente entrasse em operação, como foi o caso em dezembro de 2015, a gente tivesse mão de obra treinada. Então, em parceria com o SESI e Senai, nós começamos a treinar as pessoas da região em todos os tipos de função que você precisa dentro de uma empresa. Técnico de segurança, enfermagem, eletromecânica, hidráulica, siderurgia, metalurgia, porque não existia essa mão de obra, na região. Porque não adianta você ter, né, um foguete espacial e não ter astronauta. Então era exatamente o que a gente ia viver se a gente não começasse junto com a obra, com a parte de construção, a desenvolver pessoas. Na região, a gente tem um volume grande de pessoas disponíveis. Infelizmente, o Maranhão é um estado que sofre com desemprego e muitas vezes com falta de desenvolvimento de indústrias. Existe essa mão de obra disponível, mas não é uma mão de obra especializada. E a AVB é uma usina extremamente moderna, está entre as mais modernas do Brasil. Então, para ter pessoas capacitadas para operar os equipamentos, nós começamos esse projeto de treinamento, que foi extremamente bem sucedido. Hoje, no Maranhão, toda a nossa equipe é maranhense, é local, Legal. e a gente tem números operacionais, rendimentos, operação padrão dos melhores padrões do Brasil, sempre operados por pessoas locais, que foram treinadas, que começaram em programas de trainee, em programas de treinamento local e que hoje estão assumindo aí superintendências, gerências, gerências de manutenção, eh, posições de destaque na empresa. Você tocou num ponto, quando a gente fala do impacto social dentro de uma pequena comunidade, algumas empresas não seguem esse caminho
se instalam no local, causam um enorme impacto social, né? A própria chegada, muita gente de fora acaba vindo, a cidade esgota a sua capacidade de atendimento em muitos setores, e essa inversão, é óbvio que no médio prazo haverá benefícios, mas no curto prazo traz um sofrimento muito grande para a comunidade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse processo ao longo de 10 anos, já que vocês começaram com a base, né? A base abraçou, vocês abraçaram a causa e cresceram ao olhar por essa década quase aí de existência da AVB dentro dessa comunidade. Fala para a gente um pouquinho dessa transformação social. Olha, é com muito orgulho que eu falo que a AVB, transformou e tem transformado a cidade de Açailândia. A cidade de Açailândia é uma cidade que tem pouco mais de 100.000 habitantes, Uhum. e você ter uma empresa com o porte da AVB, que tem o volume de funcionários que nós temos hoje, você se torna o maior empregador da cidade. Tremendo. E a gente enxerga o nosso papel, eh, com muita responsabilidade, porque é os salários pagos dentro da AVB que movimentam hotéis, que movimentam supermercados, que movimentam comércio na região. Nós temos impactos no transporte, nós temos impacto, na utilização de hospitais, de creches. Então a gente acredita e entende que uma empresa, ela não consegue se isolar do dia a dia da comunidade, muito pelo contrário. Você tem o seu funcionário que tem esposa, que tem filhos, que tem sogro, você impacta a vida dos seus funcionários, dos familiares, dos prestadores de serviço, da cidade como um todo. Então a gente está sempre tentando ajudar a trabalhar em parceria com a cidade, com o município, com o próprio governo do estado, para enxergar o que podemos fazer para cada dia que passa termos um ambiente de convívio mais harmônico, mais construtivo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas da saúde, da cidade. Para você ter uma ideia, a AVB, quando começou, a gente tinha uma dificuldade enorme de atendimento hospitalar, só existiam os hospitais públicos da cidade e não existia nenhuma rede, conceituada de plano de saúde. Então, depois de muito negociar e tentar, nós conseguimos trazer, vai fazer 3 anos agora, a Unimed, que só operava na cidade de Imperatriz, que é a 1h30 de Uhum. distância de Açailândia, a trazê-los para Açailândia. Com isso, eu consegui melhorar e trazer o acesso ao atendimento particular para o nosso funcionário e para os seus familiares. É muito complicado você não ter esse tipo de serviço. A gente não está acostumada com isso, porque não é a realidade que a gente vive aqui no Uhum. Sudeste, mas quando chega em lugares mais remotos e onde você não tem esse tipo de serviço, você enxerga as dificuldades e as perdas que você tem com isso. Por exemplo, você tem um funcionário que tem um filho doente. A partir do momento que você tem que viajar 1h30, 2 horas para levar seu filho no médico, você vai ter um funcionário que vai se ausentar 1, 2 vezes por mês. Então, você tendo esse tipo de serviço disponível na cidade, você diminui absenteísmo, você diminui muitas vezes acidentes de trânsito, que Uhum. você coloca menos pessoas rodando nas estradas, você aumenta a satisfação do seu funcionário, você melhora o ambiente daquela cidade. Então, a AVB tem muita consciência e muito orgulho e muita felicidade de poder, junto com os seus funcionários, que nós somos todos uma grande equipe, melhorar e utilizar do nosso tamanho, do nosso, muitas vezes, poder de influência para melhorar a qualidade de vida da cidade. A gente faz muito projeto de vacinação em parceria com a prefeitura, muito projeto de consciência da importância do esporte, muitos projetos culturais. Hoje nós somos os patrocinadores e mantenedores do teatro da cidade, que estava inacabado até 2 anos atrás. Que legal. A gente faz trabalho forte de recuperação e reforma de praças, de melhoria de iluminação de vias. Então a gente está sempre tentando agregar não só a vida da empresa, mas também dos nossos funcionários, da comunidade e do Maranhão como um todo. Quanto melhor for a qualidade de vida, os resultados da cidade de Açailândia, é melhor para o Maranhão e é melhor para o Brasil. Uhum. A gente fala muito do ESG aqui, é o nosso carro-chefe de discussão sempre no podcast, e nós falamos muito
do quanto esse investimento nas práticas sustentáveis transformam comunidades. Vocês deu enormes exemplos disso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também do quanto transforma o negócio, né? Vocês já nasceram nesse propósito, né, sustentável, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa cultura, de trazer essa cultura. Eu imagino que levar para uma comunidade que não tinha nem a siderurgia, né, como uma possibilidade de trabalho, mas aí vocês chegarem além disso, que eu também acredito que naquela região as práticas ESG não são tão difundidas quanto são aqui, que aqui ainda engatinha. Imagino que lá a gente tem uma situação ainda mais difícil. Como é que é levar essa cultura, lidar com essa cultura e disseminar essa cultura numa região que ainda carece desse tipo de informação? Olha, é muito gratificante. Eu acho que num lugar onde se tem carência de tudo, as pessoas veem como uma folha em branco. Eles enxergam os projetos, eles veem as coisas acontecerem e são muito gratos pela oportunidade. Então a gente não teve, muito pelo contrário, a gente tem tido muito sucesso de, junto com a nossa equipe, junto com o governo do estado, junto com o município, de difundir os nossos valores, as nossas práticas, os nossos projetos. Quando você me perguntou sobre uma empresa CISD, como que isso se transforma, né, como que é a remuneração disso, como é que uma empresa é rentável Uhum. trabalhando com essa filosofia de ESG, eu enxergo por nós. Nós somos uma empresa jovem que, desde o começo, conseguiu mostrar que uma empresa ambientalmente correta, ela é rentável. Tivemos e temos oportunidades, muitas vezes, de captação na parte de financiamento bastante interessantes. Hoje a VB capta recursos. Acabamos de fazer uma emissão de 200 milhões de um bond verde, Uhum. com custos extremamente competitivos, custos que muitas vezes são grandes multinacionais que conseguem com taxas bastante interessantes, muito em função desse trabalho forte que nós temos na parte social e ambiental. Hoje a gente mostra que esses recursos captados são reinvestidos numa empresa que está diariamente procurando projetos, criando projetos que desenvolvam menor consumo de matéria-prima, que desenvolvam maneiras de você fechar uma economia circular, que é reaproveitar todo tipo de gases, de resíduos, de circuitos fechados de água. É uma empresa que investe bastante na parte social, seja na parte através de parcerias com o instituto, seja através de parcerias com o município, seja no próprio funcionário, Uhum. com benefícios, com treinamento, com centros de estudo. Então, a AVB conseguiu e consegue, apesar de ser uma empresa jovem, em função da sua responsabilidade ambiental e social, se diferenciar e ter acesso a funding que muitas vezes não seriam possíveis para uma empresa jovem igual a nossa, se a gente não tivesse aí esse diferencial Uhum. do ESG. Foi a primeira vez que vocês lançaram o Debenture? Foi o primeiro debênture, nós já temos outros papéis, outros CRAs que nós emitimos, sempre com custos bastante competitivos. Somos muito bem-sucedidos nesse mercado. Nós hoje somos uma empresa de categoria B, né, listadas na CVM já há 3 anos, e desde que nós começamos a acessar o mercado através desses CRAs e agora com esse debênture, tivemos um sucesso muito grande, porque a gente consegue comprovar que esses recursos estão sendo destinados para plantio de florestas com reflorestamento, para projetos voltados para a área de melhorias ambientais ou sociais. Para quem não entende muito do negócio, eu queria que você explicasse um pouquinho da jornada. Primeiro, para quem está nos acompanhando, o que quer dizer aço longo? Qual que é a diferenciação? Claro. Aço longo é o aço para construção civil, é fio Uhum. máquina, é vergalhão, Uhum. é tela, é treliça. O aço plano é, por exemplo, a bobina para fazer linha branca, geladeira, máquina de lavar, Uhum. automotivo. Então, uma empresa pode sim se dedicar aos 2, mas no caso da AVB a gente é concentrado no aço longo, que vai para construção civil, para mola de colchão,
para coluna, para ampliados, para todos os tipos de peneiras, para indústria e para construção civil. E quando a gente fala de uma siderúrgica cuidar de florestas, por quê? Porque o meu combustível, Uhum. ao invés de ser o coque, que é um mineral, né, que é o Uhum. carvão mineral que você minera em grandes minas, o meu combustível é o carvão vegetal. E para você ter o carvão vegetal, você tem que ter grandes áreas, plantar o eucalipto, aguardar ele crescer aí entre 6 e 7 anos, cortar, transformar ele em biocarbono e usar esse combustível, esse biocarbono para aquecer, derreter todos os minerais que vão produzir aí o primeiro estágio da siderurgia, que é o ferro-gusa. Uhum. Uma vez produzido o ferro-gusa, você reaquece ele, produz o tarugo, né, o aço, e lamina esse aço para produzir os aços laminados. Uhum. A floresta hoje, ela é de vocês ou é terceirizada? Nós temos os dois, nós temos florestas próprias, Uhum. nós compramos carvão vegetal, biocarbono de terceiros, nós compramos madeiras de terceiros e transformamos também em carvão vegetal. Uhum. Então, e isso tudo ali na região. Nós temos florestas na região do Maranhão, na região do Piauí, fornecedores do Tocantins e também no norte de Minas. Imagino que esse é um impacto não visível, mas que vocês também devem ter causado na economia, né? Mudado um pouquinho essa dinâmica da agricultura ali na região, né? Com certeza, nós temos hoje, como eu te disse, mais de 3.000 funcionários no Maranhão, na empresa em torno de 1.800 e Uhum. o restante em torno de 1.300 estão em fazendas. Fazendas essas muitas vezes localizadas em cidades pequenas, com pouco desenvolvimento, com pouca oportunidade de emprego. Então, apenas nas nossas fazendas, nós temos mais de 1.300 funcionários. Isso para a região, para pequenas cidades, é bastante significativo, é bastante importante e realmente muda a dinâmica, muda a cara da cidade, porque existe sim um desemprego, uma falta de oportunidade grande, principalmente no campo. Tem um plano de expansão traçado já pela empresa? Sim, a empresa hoje já tem terras suficientes para plantio, que vai nos garantir a autossuficiência de carvão vegetal, e estamos aí ao longo dos próximos, temos já, né, nos últimos 5 ao longo dos próximos 5 anos, um plano de plantio para atingir essa autossuficiência. Uhum. E a matéria-prima hoje é extraída de onde? A nossa matéria-prima é extraída desses 3 estados, Minas, Piauí e Maranhão, Uhum. e temos fornecedores no Tocantins. Entendi. Eu queria falar agora, entrar numa questão bastante importante. A AVB ela tem um corpo feminino bastante significativo. A siderurgia é predominantemente masculina. Acredito eu que tem uma influência da nossa presidente em tudo isso aí. Então, eu preciso tocar nesse assunto, que para a gente é sempre um enorme prazer quando a gente tem mulheres em posição de liderança. E quando os setores são avidamente masculinos, é melhor ainda que a gente tenha uma mulher no comando para a gente entender ainda mais. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua posição, acho que do teu orgulho de estar nessa posição e de como você tenta democratizar ainda mais os espaços femininos, dentro da sua gestão e nos espaços também da empresa. Bom, primeiro eu fico muito feliz, eu tenho muito orgulho sim de ser mulher, de ter a oportunidade de chegar onde eu cheguei. Eu tive a felicidade de crescer numa família, numa empresa onde as pessoas são valorizadas pelos que elas são capazes de produzir e entregar, não por serem mulheres ou homens, mas também tive a felicidade de poder transformar oportunidades em oportunidades femininas. O que eu quero dizer com isso? Como você disse, o setor siderúrgico é um setor masculino. Sim, ele é predominantemente masculino, porque até pouco tempo atrás, grande parte das atividades que você exercia dentro de uma empresa, principalmente chão de fábrica, requeriam força física, Uhum. né? Com, com a tecnologia, com a modernização desses equipamentos hoje, você tem muitas funções dentro de uma siderúrgica que não exigem mais força física. Então, a gente tem tentado crescer de uma maneira rápida e sempre que possível, dando a oportunidade em todos os tipos de processos que a gente consiga automatizar ou transformar em equipamentos, em carretas, em
em estruturas, em máquinas, aonde você possa fazer através do botão e não da força, em oportunidades femininas. Por exemplo, a gente estava comentando do plantio. A gente acabou de construir, estamos inaugurando aí um viveiro, que é um berçário, né, de mudas Uhum. para desenvolver as nossas próprias mudas de eucalipto para plantar na região. Ao longo dos anos, nós descobrimos e vimos que a mulher é muito mais cuidadosa, muito mais paciente, muito mais delicada para lidar com a muda. Uhum. Então, por exemplo, esse viveiro vai ser um viveiro onde nós vamos ter 110, entre 110 e 120 vagas de trabalho, nós vamos destinar 90% para mulheres, porque a pessoa mais indicada para mexer com a mudinha é a mulher. Dentro da VB, tudo que tem automação, que tem possibilidade de ser feito por uma mulher, a gente tenta encaixar uma vaga feminina. Até porque as oportunidades de trabalho, muitas vezes, para homens são muito maiores. Eh, e isso não é porque são mulheres ou porque são homens, é porque as oportunidades para mulheres são menores, então a gente tenta encaixar, não tendo, obviamente, a oportunidade de quem tem o melhor Sim, claro. currículo. Mas hoje a gente sabe que os currículos femininos e masculinos são tão bons quanto, as mulheres e os homens são tão capazes quanto. E como muitas vezes existe menos oportunidades para as mulheres, sempre que possível a gente tenta encaixar. Por isso que as pessoas que vão lá falam: nossa, mas tem muita mulher aqui. Não é que tem muita mulher, é que aonde tem a disponibilidade, a gente tenta encaixar uma mulher, principalmente no estado onde existe, inclusive, um problema sério de muitas mulheres sendo chefe de família. No Maranhão, infelizmente, culturalmente, existe um alto índice de divórcio e dos homens saindo muitas vezes do estado para procurar emprego em outros lugares devido ao desemprego e largando para trás Sim. mulheres com filhos. Então existe uma necessidade enorme, um volume enorme de mulheres que são chefes de família, que precisam dessa oportunidade até para ter com o que alimentar e criar os próprios filhos. E tenho certeza que agarra a oportunidade Com como todo amor, amor, né? com certeza. Queria que você falasse um pouquinho a respeito, dessa planta, de vocês, dedicada aos briquetes, que vocês primeiro explicasse, né, o que é um briquete, para quem não conhece, e que impacto isso vai trazer dentro da companhia já nessa luta constante para a redução das emissões. Dentro da VB, a gente desde sempre, isso é cultural, a gente sempre tentou dar destino para tudo. Uhum. Ao longo desses anos todos, não só de projeto, mas desde que nós entramos em operação, a gente está sempre tentando. É a mesma coisa que você vai fazer uma sopa, você não quer desperdiçar a casca. Uhum. Então, a gente está sempre tentando utilizar tudo, fazer do limão a limonada. Uhum. Nós conseguimos, e hoje usamos 100% dos gases do processo para movimentar as termoelétricas. Nós injetamos todo o fino de carvão que sobra do nosso carvão, a gente reinjeta ele nos fornos. A gente utiliza a água em circuito fechado e vimos nesses últimos anos que existia certos resíduos industriais, como o pó de balão, a lama do alto forno, que não tinham destino. E ao longo desses anos nós fomos acompanhando que no setor siderúrgico como um todo, não só no caso da VB, existiam e existem estudos para você reutilizar esses resíduos, dar fim a esses resíduos, porque nesses resíduos eles contêm ferro, eles contêm carbono, eles são resíduos, mas eles foram parte do próprio Uhum. produto. Então nós desenvolvemos um método, que é um briquete, que aonde nós vamos reutilizar todos os resíduos da usina hoje, os resíduos siderúrgicos que não a gente ainda não tinha fim para eles, vamos condensar, transformar eles como se fossem Bloquinhos, né? bloquinhos, Uhum. esquentar, cozinhar esses bloquinhos, transformar esses bloquinhos, e dentro deles que tem carbono e ferro, nós vamos reinjetar esses bloquinhos no forno, como se fossem, por exemplo, minério, Uhum. e com isso a gente reduz o consumo de carvão e minério. Isso é bom por várias razões. Uma é bom porque você fica livre do resíduo industrial. Isso é bom porque você reduz o consumo de matéria-prima virgem e, inclusive, diminui seu custo, né? Você vai reduzir em torno de 10% do consumo. Consequentemente, você reduz seu custo, É isso que eu ia te perguntar, fica mais barato? fica mais barato. E você ainda tem a pegada, vamos colocar, tem o fim ambiental de não ter aí esse resíduo industrial. Então, o projeto de briquete é um projeto, inclusive, que vai utilizar parte desses 200 milhões que a gente captou
como debênture verde, aonde nós vamos reaproveitar esses resíduos, recozinhar eles, se pode-se dizer assim, reinjetá-los nos fornos, fechando esse circuito e utilizando menos matéria-prima virgem, menos minério e menos carvão vegetal. Isso demandou muita mudança estrutural dentro da companhia? Não demandou mudança estrutural, não. Ele demandou, nos últimos 5 anos, muita pesquisa, Uhum. muito investimento na parte de pesquisa e processo. Isso já existia ou não? É um processo que várias empresas, cada uma tem o seu. Brinco. Até pelo resíduo que sobra, né? Exato, eu É muito falo que o diferente, né? briquete, por exemplo, a Vale do Rio Doce tem o briquete de minério, tem empresas de aço que trabalham com coque, com carvão mineral, tem outro tipo de briquete. É como se fosse uma receita de brigadeiro, cada uma tem a sua, Uhum. baseado muito no seu resíduo. A nossa é patente própria, desenvolvida para os nossos resíduos. Nós estamos trabalhando nela há quase 5 anos, desenvolvendo muitas vezes até o próprio equipamento, tá? O forno tem que aquecer tanto para gerar tanta de resistência e etc. O projeto está praticamente pronto e eu acredito que agora, setembro, outubro, a gente começa já a fazer os testes e operar. Uhum. É necessário algum tipo de licença ambiental específico para esse tipo de procedimento? Sim, a planta de briquete já tem licença específica Uhum. e você monta um projeto, apresenta impacto, etc., e consegue o licenciamento, sim. Quais são os próximos passos da AVB? Me fala um pouquinho a respeito de qual que é o planejamento de vocês de longo prazo. A gente falou um pouquinho das expectativas de crescimento, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse compromisso para frente. Bom, a VB tem muito para crescer. Eu falo que a gente está começando. A gente hoje está produzindo aí a 60, 55% da capacidade instalada. Então a gente ainda tem um volume grande de produção para crescer. A VB tem plantado, como eu disse, bastante florestas próprias. Então a gente vai atingir aí até 2030 provavelmente a autossuficiência de carvão próprio. Nós estamos trabalhando nesse projeto de briquete. Há 1 ano e meio estamos na construção do nosso instituto. Hoje nós temos já 2 anos lançados o Instituto AVB, que é um Uhum. instituto que foi criado para unir todas as ações sociais que o grupo tem, que a AVB tem, que são muitas. Nós vamos ter uma sede própria, Ele já existe hoje. o instituto já existe, a sede própria está em construção. Nós Uhum. compramos um terreno no centro da cidade de Açailândia, de Uhum. praticamente 6.000 metros quadrados, Tá. onde a gente vai ter a nossa sede. A gente vai ter lá creche, nós vamos ter lá consultórios dentários, consultórios médicos, salas de informática, cozinha industrial, para oferecer cultura, treinamento, educação e assistência para a comunidade, para os nossos funcionários. A gente já tem um trabalho social muito forte, mas hoje muitas vezes de forma itinerante, em parceria com as cidades, com as prefeituras, com os Uhum. municípios, mas agora queremos fazer nossa sede própria. Tenho também muito orgulho de dizer que esse mês agora de julho, o mês que passou, nós nos transformamos num dos signatários do Pacto contra a Fome. Muito bom. É um projeto que me foi apresentado pela Geise Diniz, Uhum. quando ela nos chamou, nos mostrou, nós ficamos muito impactados, muito mexidos com o projeto. Ela me mostrou de uma maneira que eu sabia que existia, mas eu não tinha ideia da dimensão do Uhum. problema na fome do Brasil. E enquanto a gente não resolver o problema da insegurança alimentar, eu acho que a gente não resolve nada. Não existe ninguém que consegue pensar, produzir sem comida, passando fome. Uhum. Ela tem um ditado que fala: "Com fome não dá", e realmente com fome não dá. Entendo. É mais triste ainda saber que as pessoas que passam fome no Brasil poderiam estar alimentadas se muitas vezes a gente resolvesse o problema do desperdício. Uhum. Então, mais impactada ainda eu fiquei a hora que ela me mostrou que mais de 50% da fome do Brasil está na área que a gente atua, que é no Norte e Nordeste. Dói a gente ver isso. Então, mês passado a gente esteve com ela e a AVB tomou a decisão de ser membro, de ser uma das signatárias do Pacto contra a Fome, que é um instituto, que é uma ação muito forte, é um movimento muito robusto, muito sério, para tentar, junto com outras empresas, resolver, pelo menos tentar resolver, fazer a nossa parte para resolver o problema na fome no Brasil. Então, se você me perguntar o que a VB vai fazer nos próximos 5 anos, ela vai crescer. E ela vai crescer em todos os sentidos. Ela vai crescer na base florestal, ela vai crescer em projetos sociais, ela vai crescer em projetos
industriais que melhorem o seu processo, e ela vai crescer de uma forma orgânica, porque a gente acha que a melhor maneira da gente crescer é transformando a nossa empresa aos poucos, mas sempre dando um passo adiante. Uhum. Nós temos muito, muito para atingir em produtividade, em melhorias, e que vão vir de uma forma sinérgica com a nossa equipe, com a comunidade, com as pessoas. A comunidade tem, a cidade tem que crescer, a comunidade tem que melhorar, tudo tem que andar para a gente andar em sinergia. Vocês estão em uma cidade, a Ceilândia, você já falou um pouquinho das fazendas que estão em outros municípios. Quantos municípios efetivamente são impactados? Não sei se você tem esse estudo, essa análise, pela atuação de vocês lá no Maranhão. Olha, no Maranhão, pelo menos uns 10 municípios, Né? que é onde a gente tem as fazendas e tem a usina. Uhum. Mas eu diria que no Brasil inteiro muito mais, que a gente tem fazendas no norte de Minas, fazendas no Piauí, temos fornecedores grandes que trabalham conosco no Tocantins e em outros estados. Então, você imagina uma empresa que tem mais de 3.300 funcionários, tem muitos impactos diretos e indiretos em Uhum. vários municípios. 10 municípios ali que ficam nesse. Pelo menos 10 municípios na Uhum. região do Maranhão. E em todos eles vocês têm algum tipo de ação que vai além da operação específica. Em todos os municípios onde a gente tem atuação, a gente faz um trabalho muito próximo e forte com a prefeitura, com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil, com as ONGs, com as comunidades, com asilos, com orfanatos. A gente está sempre tentando ajudar e fazer a nossa parte no social nas comunidades que a gente atua. Uhum. Eu queria que você falasse também um pouquinho. A gente falou desse impacto nas cidades, a gente falou um pouquinho da atuação de vocês. Não tem como dissociar o que vocês fazem do S, porque tudo está ali pensado e caminha junto. Queria que você falasse um pouquinho do quanto vocês também são reconhecidos por outras empresas a partir desse propósito, né? Porque cada vez mais nós estamos vendo empresas, indústrias, comércio, varejo, enfim, de maneira geral, procurarem fornecedores que também estão com propósitos similares, né? A gente tem falado muito disso aqui, né? Que a cadeia produtiva está ficando cada vez mais profunda nesse lastro da prática ESG. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso também. Vocês percebem uma movimentação dos negócios voltadas à prática? Vocês são mais procurados também por esse perfil tão claro, específico, destinado às práticas sustentáveis? Olha, eu diria que sim. A gente enxerga isso de forma muito clara quando você vê que nós somos uma empresa jovem, né, aí com 7, 8 anos de operação, que tem um gasto mínimo em marketing e que nesses anos conseguiu conquistar mercado para competir com gigantes, que tem nome aí com mais de 100 anos de história, com Uhum. empresas que são mais do que multinacionais, são gigantes, que têm operações em 80 países. E nós conseguimos o nosso espaço. Hoje a gente tem clientes e somos presentes desde Manaus até o Rio Grande do Sul. Caramba. Nós conseguimos uma base de clientes sólida, forte, e em praticamente todos os consumidores de aços longos do Brasil nos deram chance, nos deram parte dos seus negócios. Então, eu diria que eles reconhecem o nosso trabalho social, eles reconhecem o nosso trabalho ambiental, eles valorizam a nossa origem, o nosso esforço e nos deram aí, sem ter que comprar mercado, a VB, até acho que as nossas próprias margens, a VB tem os balanços publicados, então os nossos números falam por si só. Eu nunca precisei baixar, dar desconto para conseguir um cliente. Foi sempre em cima da qualidade do meu produto, que é de alta qualidade, e do, da história da nossa empresa. A gente conseguiu essa oportunidade através de quem a gente é e da qualidade do produto. A gente não precisou gastar milhões e milhões de reais nem em marketing, nem em corte de preço para conquistar o nosso espaço. Então, como mensagem, você pode cravar aqui que quem investe em sustentabilidade fatura? Eu não tenho dúvida, eu acho que tão importante quanto processos é
a sustentabilidade como um todo, é o I e é o S. Então, a pessoa quando preocupar qual é a sua matéria-prima, sua matéria-prima não é só carvão, vegetal, biocarbono e minério, não, sua matéria-prima é pessoas, é ambiente de trabalho, é fidelidade, é o funcionário trabalhar feliz, é ter o sucessor daquele funcionário, porque aquele funcionário eventualmente vai aposentar. Uhum. E ele volta para casa à noite, se ele volta feliz, se ele volta orgulhoso, se ele volta satisfeito, se ele enxerga oportunidade de crescimento, é ele que convence um filho a trabalhar para você, convence uma filha, uma cunhada, um genro, é o boca a boca. A gente tem que lembrar que a sucessão de uma empresa, o dia de amanhã de uma empresa, depende de novos funcionários também. E essa vontade de trabalhar na sua empresa, essa vontade de acertar, de fazer direito, de não faltar ao emprego, de não ter grandes volumes de acidente do trabalho, para não ter desperdício, isso nasce de um funcionário feliz, de um funcionário orgulhoso, de um funcionário tem prazer de trabalhar. E mais, né, essa geração nova, que não é a minha, mas eu enxergo nos meus filhos, Uhum. eles não querem mais trabalhar em qualquer empresa, as pessoas querem ter propósito, as Uhum. pessoas querem ter orgulho do que elas fazem. Ninguém mais trabalha igual máquina, fecha, baixa a cabeça, trabalha, trabalha e vai embora. As pessoas questionam, as pessoas têm acesso à informação, as pessoas enxergam o que está acontecendo. Se tem uma coisa que esse mundo tecnológico da informação trouxe, foi o acesso à informação rápida. Uhum. Então, todo mundo quer entender o que ele está fazendo, o que ele está trabalhando, qual que é o impacto da empresa onde ele trabalha. E isso é muito bom. Isso te faz querer melhorar a cada dia, isso te faz crescer. E só uma empresa que realmente pensa no amanhã é que vai continuar no mercado. Fora isso, eu não enxergo nenhuma atividade, por mais lucrativa que ela seja, que se você não tiver muita consciência ambiental, social e uma coisa maior que te move do que só os números, que ela não vai ter sucesso. E quando a gente fala da aplicação prática, da sustentabilidade, do ESG de forma, geral, a gente está falando aqui também de um caminho de proteção para a empresa, né, porque quando a gente aplica de fato, a gente tem ali sempre em mãos um diagnóstico, né, da empresa, de como ela caminha, e isso naturalmente, mitiga riscos e seguramente coloca a empresa numa posição um pouco melhor, né. Eu acho, por exemplo, infelizmente, toda empresa está sujeita a acidente, está sujeita a problemas, mas a partir do momento que você tem uma empresa séria, uma empresa que sempre trabalhou direito, acontece uma coisa, um acidente, um uma explosão, um derramamento de óleo, enfim, o que seja, a gente nem trabalha com óleo, mas enfim, acontece uma coisa ruim dentro da sua empresa, as pessoas enxergam: "Poxa, uma empresa que faz tudo tão certinho, tinha plano de ação, toma cuidado com isso", não aconteceu uma fatalidade, as pessoas enxergam diferente. A partir do momento que você é uma empresa que não cuida do meio ambiente, que não cuida dos seus funcionários, que não tem um plano de treinamento, de segurança, a pessoa fala: "Tinha que acontecer, trabalhava assim, assim, assado". Então, você tendo, eh, uma base sólida das suas atitudes, se acontece alguma coisa que infelizmente Tá todo acontece, mundo sujeito, não tem você jeito. tem a empatia da comunidade, você tem a empatia das pessoas, do poder público, dos seus próprios funcionários de te defenderem. Não, olha, aconteceu sim, mas infelizmente foi um acidente, foi uma fatalidade, porque a empresa faz assim, assim, assado. Então eu acho que você tem um voto de confiança maior a hora que eventualmente acontece alguma coisa. Muito bem. Gente, nós entrevistamos aqui a Silvia Nascimento, presidente da AVB. Quando o papo é bom, a gente fala assim que a gente sempre termina com pós-graduação concluída com sucesso. Tenho certeza que foi mais uma, né? Aprendemos muito com uma mulher que tem uma posição extremamente importante. Conhecimento, acho que fica muito claro que não falta, né? E capacidade também. E esse propósito, né? Que está nos seus olhos, está nas ações da empresa. A gente queria muito, de verdade, agradecer a sua presença aqui no Casos e Cases. Eh, Deixar aqui nosso voto de muito sucesso para a VB, para você, para todo mundo. Leve nosso abraço a todos da companhia, nosso agradecimento também pela participação. Eu que agradeço, é assim, é uma honra. Em nome de todos os nossos milhares de funcionários, eu agradeço demais a oportunidade. A gente tem muito orgulho de mostrar o Maranhão, os maranhenses e o que acontece de lindo naquela região. Muito bem, gente, e claro, se você chegou até aqui, compartilhe, leve essa informação, leve essa mensagem para todos aqueles que precisam dela, porque afinal, boas ações, bons exemplos, a gente tem que sempre passar adiante. E está aqui um enorme exemplo de que quando se investe, quando se tem um propósito muito claro
de investimento no social, na governança, no ambiental, e que você tem um propósito muito claro da existência do teu negócio, não tem como ele dar errado. Essa é a grande prova aqui, uma empresa com menos de 10 anos, né, menos de 10 anos, né, não tem 10 anos ainda completos, né, Não. já conquistou um espaço enorme dentro de uma comunidade, uma região extremamente difícil, né, um dos estados mais pobres desse país, transformando a sociedade no seu entorno, transformando os caminhos por onde ela percorre. Então é um enorme exemplo e você que acompanhou só tem que compartilhar, levar essa informação adiante. Silvia, muito obrigado mais uma vez. E você que está aí nos acompanhando, fique sempre ligado aí no nosso canal, curta, compartilhe e leve essa mensagem adiante. Um grande abraço.